Bom, sobre isso eu converso com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, e a gente viu, estava acompanhando atentamente a fala de Donald Trump. Professor, agradeço muito mais uma vez sua presença no nosso CNN Prime Time. É claro, a gente vai falar sobre o discurso de Benjamin Netanyahu na ONU, um discurso muito forte, as reações provocadas por essa fala, mas antes, o que temos são duas informações bem diferentes. Trump falando em processo de paz e Netanyahu em terminar o serviço. O que a gente pode aprender dessas duas posições tão distintas? Professor, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos escutam, né? Primeiro, né, não é uma surpresa, né? Se nós olharmos com um pouco de calma, não é uma surpresa, porque são situações políticas completamente diversas, né? Eles podem ter uma mesma matriz ideológica, Netanyahu e Trump, mas enfrentam quadros políticos muito diferentes. O quadro político de Trump é um quadro em que ele precisa de uma consolidação internacional, não é? Ele precisa de uma visibilidade internacional, que todo mundo sabe o que é que ele deseja, né? Ele deseja um plano Nobel de paz, um prêmio Nobel de paz, não é? Ele deseja essa visibilidade internacional para conter problemas internos, não é? Netanyahu tem um quadro político completamente diverso, né? Ele sabe perfeitamente que qualquer final da guerra ele vai se defrontar com um passivo, tanto político quanto judicial, né? Muito forte, porque não há dúvida alguma que quando nós escutamos o discurso de Netanyahu, a gente ouve a posição de uma Israel, tem uma outra Israel, né? Então, essa posição de um Israel é uma posição sustentada exclusivamente por um discurso bastante radicalizado e por posições políticas ultra-ortodoxas, que querem exatamente a guerra. No momento em que essa guerra terminar, seja por interferência de Trump, seja pela própria realidade, a situação política de Netanyahu muda. Não é esse o quadro de Trump. Então, um pode olhar para o futuro imediato com um projeto de paz e o outro só pode olhar para o futuro imediato com um projeto de mais guerra, de mais violência, porque é isso que sustenta aqueles 8 votos que mantém os 61 votos que ele precisa para continuar no poder. Agora, professor, sobre o que aconteceu na Assembleia Geral da ONU. Vimos Benjamin Netanyahu, com palavras bastante duras, condenando os países que decidiram reconhecer o Estado da Palestina, e sabemos que foram muitos durante essa Assembleia lá em Nova York. De que forma esse reconhecimento internacional está pressionando Israel, professor? O primeiro ponto é: existem reconhecimentos e reconhecimentos, Márcio. Os reconhecimentos tradicionais, que na verdade vêm desde os anos 90, se você olhar para esses países, para 90 e tantos países, nós temos 145 países reconhecendo. Mais de 90 deles, eu já fiz esse cálculo, mais de 90 deles têm 2 décadas de reconhecimento. Praticamente 40 deles, o reconhecimento veio metade depois de 2006, com as violências da paz, e a outra metade veio do início, a partir dos episódios todos que precederam o 7 de outubro. Todos esse conjunto de países reconhecidos não tem o mesmo peso do que aconteceu nessa última semana. Porque, na verdade, o que aconteceu foi um giro dentro do G7. Se nós olharmos bem, né, os países integrantes do G7 passaram para uma maioria brutal, né, para o lado de um reconhecimento deixando isolado o próprio Estados Unidos no grupo dos países mais industrializados, com um adendo que a gente precisa entender por que dessa linguagem tão dura, né? Os dois componentes, os dois membros do Conselho de Segurança da ONU, Reino Unido e França, mudaram de posição e reconheceram os palestinos. Sabe, Márcio, nós temos que ler bem esse reconhecimento desses 7 países.
o reconhecimento desses 7 países bate com todo o ideário político de Mahmoud Abbas. Esse é que é o problema. O que esses 7 países que reconheceram agora, do G7 reconheceram, dizem: Hamas não terá qualquer influência política no novo governo. Dizem: os reféns têm que ser soltos. Dizem: nós vamos organizar a estrutura em Gaza numa estrutura, a palavra é muito forte, desmilitarizada, instalar. Abbas falou isso. Então, quando nós olhamos para esse quadro, há uma identificação política desses grupos com uma outra liderança para Gaza, coisa que não existia no passado imediato. Tudo isso, de certa forma, não leva água para o moinho do discurso radical de Netanyahu, sem dúvida nenhuma. Se você me perguntar se isso está na origem desses 21 pontos, dessa mudança para a paz de Trump, eu te diria que eu tenho uma certa desconfiança que sim. E, professor, rapidamente agora, a gente viu como o dia foi marcado por protestos dentro da ONU, mas também fora da ONU, nas ruas de Nova York. Até que ponto a opinião pública, de fato, pode influenciar as ações de Israel em Gaza? Bastante, bastante. Porque se nós olharmos, por exemplo, as ruas de Londres, muitas pessoas foram presas em Londres por protestos a favor da Palestina nos últimos meses. Paris nem se fala. Para minha surpresa, houve uma manifestação que até a polícia precisou intervir em Roma, na Itália, que tem um governo de direito. Então, quando nós olhamos para isso, Netanyahu tem que ficar efetivamente, vamos dizer, atento a uma opinião pública de um grupo de países que, como já se viu, pode sim influenciar o seu maior protetor, que é Donald Trump. Professor Leonardo Trevisan, muito obrigado por enquanto. A gente volta a conversar daqui a pouco com outro tema importante que surgiu nesta sexta-feira.